muito rápido. Velocidade chinesa. A velocidade do país que mais tirou gente da pobreza em menor tempo na história. 850 milhões em 40 anos. Tem um autor que nós trazemos para o curso, que é o Chalmers Johnson. O Chalmers Johnson, imagina, nós escrevíamos no mesmo website, você acredita nisso? O Chalmers Johnson não é o cara que escreveu sobre o milagre japonês, ou seja, não é esse cara somente que falou do Estado desenvolvimentista. Não, ele conhecia a China bem. Ele é um cara que escreveu, por exemplo, as raízes do campesinato e do nacionalismo na China, ou seja, ele fala, aliás, são escritos dele comparando a experiência chinesa e iugoslava, e que, na verdade, ele faz relatórios para a CIA, e que vira um livro, em que ele fala das raízes camponesas e do nacionalismo chinês. Não é? E recentemente a gente acaba descobrindo que o Mao Tse-tung via o Bruce Lee, os filmes de chorava, né? Porque o Bruce Lee era um nacionalista chinês. Nacionalista chinês, exatamente. Agora, o que acontece eu acho que existe uma crise de espírito no mundo. Aí deixa eu fazer um big picture nesse aspecto. Eu me considero também um hegeliano, né? Existe uma crise de espírito no mundo hoje, em que as grandes narrativas estão sendo substituídas pelas pequenas narrativas, né? Então, uma big picture, por exemplo, que percebe uma linha de continuidade entre 49 e 78 de Xi Jinping ainda é possível na cabeça das pessoas. Sabe? Porque para as pessoas, por exemplo, a transição da comuna primitiva para o feudalismo demorou 7.000 anos. Feudalismo, capitalismo, mais 2.000 anos. E o socialismo tem apenas 100 anos. E as pessoas querem que a China, em 70 anos, construa uma sociedade perfeita, uma coisa bela, maravilhosa. Aquele socialismo chinês que está começando agora a dar seus primeiros passos, está começando agora. O Xi Jinping é apenas uma figura. Teve uma conversa do Henry Kissinger com o Jiang Zemin sobre isso. O Jiang Zemin fala o seguinte: olha, vamos falar aqui em termos tolos sobre socialismo e capitalismo, eu quero fazer negócio com você. Mas vocês continuam comunistas? Não, continuamos sim, mas para nós o socialismo é tarefa para 25 gerações. Ou seja, isso significa mais 2.500 anos, ou seja, isso entra na cabeça de um ocidental. Não, é impossível. E ainda por cima você fazer a ligação direta entre o Partido Comunista como uma dinastia chinesa. O Partido Comunista é o equivalente da dinastia Tang, por exemplo. Cara, quando eu vi a foto do Mao Tse-tung na Praça... Como que os caras colocam a foto do Mao Tse-tung na porta do imperador? Só depois... Claro. Só depois que eu fui perceber o seguinte, é o novo mandato dos céus. Exatamente. Não só isso, Elias, você também deve ter visto que em quase todo lugar que você tem um busto do Mao Tse-tung, você tem um busto também do Dr. Sung, que é, em tese, reivindicado pelo pessoal do Kuomintang, o pessoal de Taiwan, que é o pai da república, do fim do império na China. E ele é tão reverenciado hoje, em alguma medida também, que nem você falou aí, não teria Deng Xiaoping sem Mao Tse-tung, não teria Mao Tse-tung sem Dr. Sung lá antes. O que acontece é o seguinte, o Sun Yat-sen, eu acredito, me perguntaram esses dias o que é o Partido Comunista da China hoje, tá? Eu particularmente acredito que eles são hoje o que era o Kuomintang na década de 20, ou seja, um partido socialista direcionado ao comunismo, só que no imediato é um partido nacionalista. É o partido da nação chinesa, ou seja, ele cumpre o papel histórico do Kuomintang, o Partido Comunista da China. Se as pessoas não entenderem as coisas nesses termos, elas não dá nem para começar a conversar. Certíssimo, Elias. Porque os americanos, quando eles analisam a expressão Partido Comunista Chinês, eles se centram em comunista. Mas o mais importante nessa fórmula é chinês. Esse é o X da questão, que é exatamente o que você disse agora. E essa continuidade histórica e dinástica chinesa e esses valores fundamentais. Mandato do céu, a harmonia, o horror absoluto do caos, que a história chinesa são essas intromissões do caos que está no inconsciente coletivo o tempo todo. O último foi o século de humilhação, que eles veem como um caos que durou 100 anos. E não pode... E isso é uma coisa que a liderança do Partido Comunista novo, que a gente poderia definir como... vou ser provocativo. Neoliberalismo com características chinesas. Até um certo ponto.
além de ser, como você disse, um partido socialista embrionário, né? Indo para o comunista, mas embrionário. Né? Eu acho que é o partido, por exemplo, o socialismo na China foi o caminho forçoso ao desenvolvimento que os capitalistas negaram. Sim. Então eu costumo dizer que aonde não teve a Bismarck, Getúlio Vargas ou Kemal Atatürk, o Partido Comunista ocupou esse espaço, de fazer as revoluções burguesas, vamos dizer assim. Então, o Chiang Kai-shek e o Kerensky, eles foram substituídos pelo Mao Tse-tung e pelo Lenin para o processo de modernização. A China hoje ela está cumprindo etapas do processo de modernização capitalista do país. Porque, aliás, eram os capitalistas que tinham que fazer o que está fazendo hoje, não os comunistas. Exatamente. Então, e eles sabem que é um estágio histórico fundamental. Ou seja, o papel histórico dos comunistas na China é fazer o que os capitalistas não fizeram. E para isso 200 anos ainda pela frente. Não, e que os capitalistas não fariam, Elias, porque a China ia ter um capitalismo dependente que nem o do Brasil. Era uma lógica de colonização, de expoliação. Então, não seria dado ceteris paribus se você não tivesse tido uma revolução nacionalista antes de comunista em 49, que estabelecesse a soberania de fato para a lenda de direito, você não poderia ter essa revolução burguesa como você está falando aí. Então, estaria como um Brasil hoje, por exemplo, né, acontecendo o que acontece no Brasil. Olha só, quem quiser entender, o Pepe Escobar gosta de dar referências culturais, então, para quem quiser entender até onde as pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios absolutos em nível pessoal para barrar o caos, tem um filme chinês, de um grande diretor chinês chamado Zhang Yimou, que foi inclusive escolhido pela China para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 2003, o filme é de 2002, que se chama Hero, em inglês, herói em português. Vou colocar aqui, olha só, esse filme, se você olhar, né, então, elenco estelar, né, tanto da China, engraçado, tanto da China continental como de Hong Kong, porque você tem quem era a maior estrela naquele momento, que era a Zhang Ziyi, da China continental, mas você tem dois grandes nomes do cinema de Hong Kong, que é o Tony Leung e a Meg Chiang também. Então, para você ver, até aí eles fizeram, né, o casamento. E qual é... Bom, fazer um spoiler... Não, spoiler não, mas enfim... você tem ali... o filme se passa antes de você ter o estabelecimento da China unificada. Naquela época dos 7 reinos guerreiros, um guerreando com o outro e tal. O caos... Essas pessoas aí, cada uma são como se fosse o campeão de cada um desses reinos rivais, e em algum momento ele chega à conclusão que por mais que agredisse eles a uniformização sob um comando comum e achassem o Qin, que é o fundador da China unificada, um canalha, alguém que não prestava absolutamente, fala, bom, é melhor uma China unificada sob esse canalha, pessoa terrível, do que a gente ficar se matando eternamente aqui, os 7, não sei o que tal. E essa é a mensagem. Não é à toa que um filme com essa mensagem foi escolhido pela burocracia chinesa para representar o país até no Oscar e foi indicado. O filme é bom. Além da mensagem, se você concorda ou não, o filme é bom do ponto de vista artístico. Esse é o mito fundador, né, Romulo? Exatamente. Então, para a pessoa entender aí artisticamente essa questão de o Deng Xiaoping não ter guardado o mago do Mao Tse-tung, o pai da minha amiga tampouco, e tampouco Xi Jinping, hoje o presidente. Elias Jabbour. Você viu o filme? Você viu Hero ou não viu Hero? Não, concordo, eu vi o filme e acho que é isso mesmo, mas tem uma outra analogia, Pepe, que o pessoal gosta aqui da esquerda, vai chamar o Mao Tse-tung de stalinista, né? Ele foi um stalinista. Cara, eu acho que a comparação histórica não é com o Stalin, é com o rei que unificou a China. Claro! 2.100 anos atrás. É dinástico, exatamente. Enfim, é fantástico isso. A gente passa por toda essa história da China no curso, nesse AD que o Paulo Gala estamos oferecendo. Na verdade, ele é o primeiro imperador Tang. Exatamente. Ele é o remix do primeiro imperador Tang que soltou as expedições do Admiral Zheng He. Muçulmano. Esse é um dos meus grandes ídolos históricos, é o Admiral Zheng He. E da minha amiga também, porque ele era de Nanquim, saiu de Nanquim, né? A frota saiu de Nanquim. Eunuco e muçulmano, não é lindo? Exato. É maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí. Doujiang é leite de soja. E o meu é Wanzai Niaonai, que está traduzido aqui em inglês para uma bebida de leite. Isso aqui tem em São Paulo, tem no Brasil, vende lá no Brasil e é muito gostoso. Eu chamo de leite condensado líquido. Ele parece.